Bom, esse aqui é aquele tipo de vídeo que fecha algumas portas para um possível patrocínio, mas não tem problema. Eu acho que como tatuador eu tenho a obrigação de passar para vocês a minha visão sobre pomadas anestésicas no meio da tatuagem, certo? Bora! E aí, povo, como é que vocês estão? Eu sou o Matheus Camargo e hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre pomadas anestésicas na tatuagem. Eu não vou citar nenhum nome aqui nesse vídeo, então para não ter nenhum tipo de problema futuro, mas você que caiu nesse vídeo provavelmente já sabe de qual pomada em específico eu estou falando. Ou então se você der um Google aí em pomadas anestésicas para tatuagem, geralmente a primeira que aparece é ela. Então assim, vou contar para vocês a minha experiência já tendo usado essa pomada e minha experiência também quando meus clientes usaram essa pomada, qual foi a sensação que eu como tatuador tive. Para início de conversa, nenhum tatuador tem a autorização para vender, comercializar, aplicar nenhum tipo de anestesia, seja local, seja pomada. Tatuador nenhum tem autorização para isso, tanto que tem tatuadores agora que estão alugando um espaço clínico e aí você contrata anestesistas, médicos anestesistas para fazerem você dormir e aí os tatuadores tatuam você. Isso é uma nova modalidade que está aparecendo bastante entre as pessoas com um pouquinho mais de dinheiro, porque é muito caro. Então agora você imagina você passar no seu corpo uma pomada que está proibida no Brasil desde 2017, que já teve caso de pessoas falecendo por uso dela, pelo excesso de uso dela, quando caiu na corrente sanguínea, por ela não ter registro na Anvisa, ninguém sabe quais são os componentes, qual a dosagem certa de usar, então a pessoa só vai naquela que é a maior porcentagem para uma ação maior, e vai lá e passa achando que não vai sentir dor e que é só isso, mas na verdade não. Quando eu usei essa pomada, eu tive uma experiência que foi o seguinte: eu passei ela nesse braço aqui para começar a pintar ele de preto e quando chegou mais ou menos na metade dessa tatuagem eu comecei a sentir muita dor porque ela veio toda de uma vez. Só que não foi só isso, eu senti que para tatuar estava mais difícil da tinta pegar, minha pele ficou mais dura, mais rígida. Isso por quê? Porque essa pomada ela restringe os seus vasos sanguíneos, mesmo você passando só por cima, ela restringe os seus vasos sanguíneos, meio que para a circulação aqui para dar essa anestesiada, o que é muito perigoso, porque quando você para a circulação, o risco dessa pele necrosar ou acontecer alguma lesão é muito séria, muito grave, porque é algo que a gente nem conhece ainda. Então eu passei essa pomada aqui e depois teve um outro pedaço que eu fiz sem, e a diferença é nítida quando você olha para um pedaço que eu fiz usando a pomada e outro que eu fiz sem usar. Esse pedaço aqui eu usei, esse do meio eu não usei e esse aqui eu usei. Então você vê certinho que aqui é mais claro, aqui cicatrizou bem escurinho e aqui mais claro. Por que isso? Justamente porque com essa pomada a pele ela fica mais rígida e a gente tem que fazer mais força na hora de tatuar, colocar mais força na agulha, o que prejudica na cicatrização, porque a nossa pele ela tem um limite ali do tanto que a agulha pode entrar. E quando você está com essa pomada, a gente tem que ir mais fundo ainda para a pele pegar essa tinta. E aí quando o efeito passa e você começa a cicatrizar, você tem uma tatuagem estourada, falhada, pode dar uma possível infecção. Tanto que nessa minha aqui tiveram vários pontos em que falharam ao ponto da tinta toda sair. Por quê? Porque afundou demais a agulha na hora da tatuagem. Então esse é um dos motivos para não se usar, mais um dos motivos para não se usar pomada anestésica para tatuar. Como tatuador, a experiência que eu tive quando um cliente veio usando ela sem me comunicar foi justamente essa, de uma pele mais rígida, mais difícil de pegar. E aí quando esse cliente voltou a sentir dor, ele voltou a sentir a dor toda de uma vez, como se a dor viesse assim numa pancada só, e aí eu tive que parar porque ele não estava aguentando que eu encostasse a agulha nele. Então esses são vários e vários contras de usar uma pomada anestésica. Eu tenho um vídeo aqui no canal que são sobre dicas de como sentir menos dor na tatuagem. Aqui no meio dessas dicas estão beber mais líquido, tomar um café da manhã reforçado, tatuar ali pelo horário da manhã,
Se você não viu, dá uma olhadinha, eu vou deixar o card aqui, vou deixar também na descrição desse vídeo. Mas o ponto aqui é, quando a gente usa essa pomada anestésica a fim de zerar o nível de dor, que esse é o único benefício dela, ele zera a dor por aquele momento, por aquele período de mais ou menos umas 3 horas, e depois a dor vem toda de uma vez, a sua pele fica totalmente rígida na hora de tatuar, o risco de dar uma infecção é muito forte, muito grande, porque o tatuador forçou mais a agulha na sua pele, e também por ela ser proibida por lei, né? Se ela não tem registro na Anvisa, se ela está proibida desde 2017 aqui no Brasil, sinal que boa coisa não é, porque se é uma pomada que está dentro dos conformes, que ela age direitinho dentro da lei e acontece alguma coisa, você tem o respaldo da lei por ter usado ela. E agora quando ela está proibida, se acontece alguma coisa, você não pode fazer nada. Tanto que teve um caso, eu não vou saber direito onde foi, mas teve um cliente que o tatuador ofereceu o uso dessa pomada em uma sessão de tatuagem no braço, ele aceitou, o tatuador usou, ele continuou com dor, colocou mais e foi colocando. Esse cliente veio a óbito e o tatuador pegou 3 anos de cadeia. Por quê? Porque ele ofereceu para o cliente, né, sem ter autorização, o cliente aceitou sem saber, e esse cliente, por vir a óbito, o tatuador foi o culpado, mesmo não tendo sido culpa dele, assim, por assim dizer, foi culpa da pomada, mas quem que ia saber que a composição daquela pomada, quando caísse na corrente sanguínea, poderia levar a óbito? E isso é algo que, se fosse uma pomada registrada certinha pela Anvisa, a gente teria como saber, e a família desse cliente teria um respaldo, o tatuador teria um respaldo, esse tatuador ele teria um respaldo da lei, se ela tivesse registro, tudo certinho, se soubesse a dosagem que tem que usar, coisa que não acontece. Então, gente, a maior dica que eu dou para vocês hoje é: não usem pomada anestésica, vão na força, vão na coragem. Se for uma tatuagem grande, divide em mais de uma sessão, vai no dia que você estiver tranquilo, não use pomada, porque é um dinheiro que você vai gastar sem saber como vai ser o resultado da sua tatuagem, sem saber como sua pele vai reagir e sem saber como seu corpo vai reagir a essa pomada, caso ela caia na sua corrente sanguínea. Bom, esse é um vídeo mais curto que eu queria trazer para vocês em relação à minha opinião sobre o uso de pomadas anestésicas na tatuagem. Se você está pesquisando algo a respeito do que os tatuadores acham, você pode ter certeza que o tatuador que apoiar o uso de pomada é porque ele vende. Quem não vende essa pomada, quem não aceita que o cliente venha com ela, também é contra o uso. Porque tem muito tatuador que não vende, que não comercializa ela, não passa, mas fala nada se o cliente vier e tiver passado. No meu caso, quando eu percebo que o cliente veio e tá com aquele plástico enrolado que passou, eu peço pra gente marcar outra sessão, porque vai ser muito difícil a aplicação naquela pele, e se acontece alguma coisa, quem garante que eu não vou ser culpado? Quem garante que não vai sobrar pra mim, entendeu? Culpado eu não vou ser, mas quem garante que não vai sobrar pra mim? Muitas vezes o cliente pode vir quieto e não contar nada e tá com o plastiquinho ali e você tatuar, mas e se acontece alguma coisa, todo mundo vai querer saber o que aconteceu, a família vai querer saber o que aconteceu e vão investigar e vão saber que foi por causa de uma pomada anestésica, e quem garante que não vai sobrar para você? Então você, tatuador, não aceite cliente que vem com a pomada no estúdio para você passar ou que já vem com ela passada de casa, e você, cliente, não use, tá? Não é saudável, não é certo, tá proibido no Brasil faz tempo, então o melhor para você é: aguenta essa sessão, se prepara, divide em várias sessões se precisar, mas não usa essa pomadinha, certo? Bom, o vídeo fica por aqui, mas espero que você leve essas dicas com você, que você compartilha com seu amigo, com seu cliente ou com seu tatuador que comentou sobre essa pomada, certo? Não preciso citar nomes aqui, quem tá pesquisando sabe qual pomada é. Então é isso, gente, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, curte esse vídeo aqui, comenta o que você acha sobre o uso dessa pomada, se você já usou, qual foi a sua experiência, certo? Tamo junto, é nóis!